Pessoal, boa noite. Não sou palestrante, tá? Sou empresário de fisioterapia. Estou nessa lida aí há 15 anos e estou presidente aqui da ABF Regional São Paulo. A gente tem também aqui a presidente nacional, a doutora Tatiana, que está aqui comigo. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Quero agradecer o CREFITO pela iniciativa. E o que eu achei interessante aqui desde o início, que vocês veem como que nós, fisioterapeutas, temos aí vários nichos, né? A gente teve a primeira palestra aqui do Thiago, um cara que visionário, empreendedor. Aí tivemos a segunda palestra aqui do Augusto, stand-up, né? Um cara muito bom falando e trazendo de uma forma clara pra gente o que a gente precisa saber aí. A gente teve a Daniela agora, que tem uma parte técnica muito, muito boa. Tanto é que eu trouxe ela agora para minha clínica, ela está lá numa consultoria comigo. Então, cabe a nós mudarmos esse jogo, tá? Então, eu sou o Eduardo, tenho clínica há 15 anos já, trabalho aí com operadoras de saúde, venho brigando, mas venho brigando sozinho, sem apoio, tá? E aí, pode passar, por favor. O que acontece? Há uns 2, 3 anos atrás, eu ampliei a minha clínica. Ampliei pelo meu trabalho, pelo meu esforço lá sozinho, brigando com as operadoras, mas isso vinha me incomodando, tá? E nesse período todo, eu tentei me aproximar do CREFITO aí em outras gestões, não fui recebido, portas fechadas e não consegui trazer as minhas queixas, as minhas dúvidas, nada. E aí surgiu essa nova gestão aí, que abriu as portas para que eu chegasse, para que eu colocasse as minhas frustrações, como eu acredito que de muitos, tanto aqui presentes, como aí que estão nos assistindo, como empresário, as nossas frustrações de chegar numa operadora de saúde e aí ele te oferecer um valor mínimo de uma sessão de fisioterapia que não consegue cobrir o seu custo da sessão, tá? E aí eu comecei a pesquisar. E aí descobri lá no Rio de Janeiro uma associação, a EFERJ, que tinha um trabalho diferenciado naquele lugar. E aí eu fui até o Rio para conhecer essa associação e percebi que a mesma operadora que no Rio de Janeiro pagava um valor X, aqui em São Paulo nós ganhávamos 3, 4 vezes menos. Isso acendeu uma luzinha aqui, tem alguma coisa errada aí. Por que a mesma operadora paga X no Rio de Janeiro e em São Paulo 300% a menos, né? E aí fui conhecer, me aproximei do pessoal da associação, sentamos junto com o pessoal de Belo Horizonte, que também já estavam começando um movimento diferente aí, e resolvemos juntos, criamos a estratégia para criar a ABF, trouxemos isso para os 3 CREFITOs mais fortes, o 3, o 2 e o 4, então São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Eles compraram a ideia, abriram as portas para nós e nós estamos começando aí, tá? É uma associação nova que está engateando, tá? Mas que já vem com uma experiência da EFERJ, então toda a diretoria da EFERJ veio junto, tá? Então aí surgiu a ABF, que hoje nós temos braço em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, estamos aí negociando mais 2 estados, então em breve estarão juntos. Então eu percebi que a gente precisa fazer um movimento regional, então tem que ser ali, as suas clínicas em volta, tá? Porque São Paulo é muito grande, mas tem que sair desse movimento regional para um movimento municipal, para um movimento estadual e para um movimento nacional. E levar lá o nosso nome e buscar a nossa valorização, tá? Então nós criamos a ABF, não tem fins lucrativos, nenhum de nós ganhamos nada, tá? Nós nos deslocamos de um estado para o outro para buscar parceria, para aprender, pagamos passagem do nosso bolso, tá? Para a gente poder vir buscar a mudança, porque eu como empresário e todos todos que fazem parte da ABF são empresários também e a associação conseguindo, eu também serei beneficiado, tá? Então, apresentando para vocês a ABF, acho que muitos não conhecem,
estamos chegando agora em São Paulo, então assim, a ABEF, ela se estruturou, então assim, o associado, ele se associou lá, ele tem uma assessoria jurídica, ele tem uma assessoria contábil, ele tem uma assessoria administrativa, estamos criando agora para o segundo semestre cursos de capacitação para os empresários, então assim, você empresário, eu te pergunto, você sabe, você tem como livro de cabeceira o referencial nacional? Você sabe manejar uma TUS? Você conhece as resoluções? Quando a operadora te liga ou manda e-mail, porque deve chegar para vocês, porque chega para mim, esse ano não vamos reajustar ninguém, porque estamos... Você sabe como brigar com ela, conversar com ela e se colocar em cima das resoluções que nos regem? Então, é isso que o Tiago falou. Nós precisamos nos organizar. E a ABEF veio aí, tem o apoio dos conselhos, vamos começar junto, vamos começar um movimento forte, tá? Então, é o que a gente vai falar um pouquinho para vocês. Porque hoje, isso aqui, ó, é a minha realidade. E eu acredito que de muitos empresários. A gente tem lá no topo da pirâmide quem? A operadora de saúde. A operadora de saúde que aproveita da desunião dos empresários, que aproveita da desinformação, porque eu falo para vocês que nós em São Paulo estamos bem atrasados aí com relação ao Rio de Janeiro, a Belo Horizonte, como sentar numa mesa e negociar, como impor os seus direitos que vem aí pela ANS, que está lá as resoluções, que tem que seguir. Temos contratos engessados com as operadoras que fazem de nós peteca. E aí nós acabamos aceitando porque não sabemos negociar, e se eu não aceito, o meu vizinho do lado aceita. Tá? E o meu vizinho ainda liga lá na operadora e fala assim, olha, quanto que você paga para o meu vizinho da direita? Eu faço 50% mais barato. Só que esse meu vizinho não tem nenhum conhecimento de gestão. Ele vai entrar naquela estatística de, em 2 anos, infelizmente ele fecha. Só que ele fecha, me prejudica, né? E eu fico ali estagnado. Então, a gente está nesse patamar aqui, ó, sendo empurrado pelas operadoras de saúde. Só que nós não temos que vê-las como vilão, né? Nós temos que nos aproximar da operadora de saúde, entender e levar para eles um conteúdo abrangente para negociar. Não adianta você chegar lá falando assim, olha, eu vou atender X. Não, você tem que ter ali... por que você precisa me pagar melhor? Porque eu tenho protocolo, porque a minha sessão de 40 sessões para um paciente pré ou pós-operatório vai cair para 20. Olha, eu tenho atendido os seus pacientes dessa maneira, eu tenho toda... eu sigo ali os parâmetros que devem ser seguidos. Então, você precisa mostrar para ele, eu tenho um estudo do meu paciente, eu tenho evolução, mas só que você vai ter isso atendendo volume? Não, possível. Tá? Eu tenho profissionais qualificados, então a gente tem a operadora que nos empurra e chega aqui. Chegando aqui, a gente tem a nossa clínica com um custo altíssimo, com uma taxa que pulou aí de 5,5 para 15, né? A ABEF tem acompanhado isso de perto, junto aqui com o CREFITO, com o COFITO, tentando pressionar lá as autoridades para diminuir essa nossa carga tributária que é altíssima. Tá? Temos aqui que qualificar e temos que pagar corretamente, temos que estar em cima da legislação trabalhista aí, com os nossos profissionais, com os nossos fisioterapeutas que prestam serviço para nós, com carteira assinada, com contrato intermitente, temos que pagar em cima do piso ou acima do piso, mas como que a gente consegue pagar ou registrar ou manter um contrato intermitente recebendo o que a gente recebe das operadoras? Como que a gente pode chegar e apoiar a campanha aí para um piso salarial dobro do que está hoje? Se a gente não consegue mudar aqui, ó. Então, vem efeito dominó. Aí nós, empresários, acabamos empurrando aonde? O profissional. Temos profissionais que ganham como estagiários. Temos profissionais super mal remunerados, que não conseguem se qualificar.
que trabalham insatisfeitos. Por quê? Porque recebem, não conseguem nem receber o piso, nem ter os seus direitos trabalhistas. Né? E aí, esse profissional acaba atendendo em quantidade, tá? E perde-se a qualidade. Porque precisa gerar movimento. Se não gerar movimento, você não consegue atingir aqui o seu faturamento para que você arque com as suas despesas. E aqui embaixo, no fim da pirâmide, a gente tem quem? O paciente, que não tem nada a ver com isso aqui, ó. Mas ele acaba pagando o preço. Ele é atendido por um profissional que às vezes atende um número alto de pacientes. Por quê? Porque ele tem que trabalhar com volume. Tá? Então a gente precisa mudar esse cenário. E nós temos que aproveitar o momento. E o momento é esse. É esse movimento associativista que está surgindo aí, junto com o conselho que tem aberto as portas para nós. Então nós temos que aproveitar esse momento. Tá? Nas outras gestões a gente não tinha essas portas abertas. E nós aqui em São Paulo, como empresários, precisamos unir forças. Precisamos mostrar a diferença. Se nós não fizermos isso, aí vai ser difícil e vai continuar essa estatística alta de clínicas e clínicas fechadas. Pode passar. Tá? Então, foi muito interessante aqui, porque todas as palestras colocou um pouquinho do que eu vou falar. Né? Nós, como empresários, precisamos de estratégia. Nós precisamos nos atualizar. Tá? Então, de que forma? Você precisa buscar cursos, você como empresário. Na graduação, nós não temos gestão. Nós não temos gestão. Você vai lá, abre a clínica, aceita um valor irrisório de convênio ou espera um particular vir até a sua clínica. Hoje, com essa crise que a gente tem aí, que esse ano esperamos que isso mude, o paciente não consegue pagar, então você não consegue se manter numa clínica particular às vezes, e as operadoras de saúde pagando a preços muito baixos, você não sabe negociar, você não consegue negociar porque você não se atualiza. Tá? Então, através da associação, a gente vai criar agora nesse segundo semestre vários cursos, recurso de glosa, tabela TUS, segurança do paciente, faturamento, negociação estratégica, resoluções da ANS, que tudo isso nós, como empresários, devemos saber. Eu fiquei há 13 anos preso numa casinha, tá? E nesses 2 anos, essa crise aí me movimentou para fazer alguma coisa. Só que eu sozinho, sentar para negociar como operador é muito difícil. Mas se eu tiver uma associação que me represente, que chegue lá, representando 50 clínicas daquela região, 30 clínicas daquele município, e que se a operadora ligar, olha, meu preço é esse, olha, meu preço é esse, olha, meu preço é esse. Ó, então, a gente precisa fazer alguma coisa, tem que recebê-los, tem que entender e vamos fazer aí uma mudança. Claro que não vai ser de imediato, né? Assim, é bem a longo prazo, mas a gente precisa se movimentar, se organizar. Você precisa ver o seu colega que tem a clínica lá na sua região, não como um concorrente, mas como um colega, tá? Para que vocês dois sentem junto, vocês dois, ou o número de clínicas que você tem na sua região, o número de consultórios, para que vocês sentem junto e conversem. Vamos melhorar a nossa qualidade, mas também vamos buscar o melhor preço. O que não pode é você falar um não e o seu colega do lado falar um sim por um valor muito menor que o seu. Claro que as operadoras vão se aproveitar disso e é o que eles fazem hoje. Então, aqui nós temos que nos organizar quanto a isso, tá? E se movimentar. E o movimento é esse, o movimento é agora. Buscar a força entre tudo aí para a gente poder caminhar. Pode passar, por favor, Dinay. Tá? Então, ó, eu pergunto para vocês, empresários, os que estão nos assistindo, quem está aqui pessoalmente. Você conhece essas resoluções aqui, ó? Isso aqui nós temos que saber muito bem e tem que entender que a 305, ela obriga a operadora, quando vai fechar o contrato com você, a seguir lá o TIS que criou o TUS e tem que estar ali, não tem que vir com pacotes engessados a preços mínimos, né? Você tem a 364, que ela dita as regras dos prestadores de serviço, né? Aí você tem aqui embaixo a 365, a 364, ó, que é super importante, que quando chegar o e-mail para você lá que você não precisa de reajuste, você precisa assim, ó, manda para ele, olha aqui, ó,
tem a RN 364 que você precisa me reajustar anualmente pelo índice de IPCA, tá? E tem que seguir a tabela TUS, mas infelizmente a gente não consegue caminhar. Então, essas resoluções, nós como empresários precisamos saber, só que as operadoras aproveitam dessa nossa fragilidade, dessa nossa falta de informação. Pode passar, Dinaldo, por favor. A TUS e a referencial seguem. Né? Então, assim, você sabe como funciona, você sabe sentar lá e negociar, você entende o valor das duas. Aqui em São Paulo estamos totalmente, muito longe disso aqui, ó. Então a gente precisa começar esse movimento, porque o Adriano falou aqui no começo, que o CREFITO vai entrar agora para fiscalizar. Então se você chegar lá e o valor está mínimo, como que vai ser? Né? Então você vai ser notificado. Então agora é a hora da gente começar essa movimentação. Tá? Por quê? Porque a gente precisa aproveitar esse momento, que é fortalecer a associação junto com os empresários. Empresários idôneos, empresários que não irão ceder à pressão das negociadoras, empresários que não irão trair o seu vizinho ali, ó, vamos fechar aqui o grupo de 10 e vamos trabalhar dessa forma, e que ali, empresários que tenham união, tá? Por que os médicos conseguem muita coisa? Porque eles batem o pé lá e falam, minha consulta é isso, liga para o outro do lado, a minha consulta é isso, a minha consulta é isso, e aí eles não têm para onde correr. Eles precisam sentar e negociar. Então a gente precisa aproveitar esse momento, buscar essa abertura que o CREFITO está nos dando, que nunca nos deu, tá? Juntar forças. Lá em Belo Horizonte, eu estava lá na segunda-feira, junto com o Dr. Anderson, que é o presidente de lá, eles fizeram um café, chamaram todas as operadoras, apresentaram o referencial nacional, junto com a TUS, a importância da fisioterapia. Algumas aceitaram, outras não. As que aceitaram falaram, ok, eu vou te pagar, mas eu quero qualidade, eu quero prontuário, eu quero evolução. Ótimo, perfeito. Ao invés de eu atender 30 pacientes, eu vou atender 10. Só que eu vou receber o que eu devo receber, o que eu mereço receber, tá? E junto com a ABEF a gente está aí para tentar mudar essa história. Pode passar. Queria fazer uma pergunta que eu fiz até para uma colega ali fora que a gente estava conversando, né? As outras palestras anteriores falaram um pouquinho de custo, né? E nós, como empresários, como gestores, a gente precisa estar ligado ao custo. Viemos para a fisioterapia, não somos economistas, não fizemos matemática, mas a gente precisa entender de custo. Nós somos gestores, precisamos entender de custo. E aí eu pergunto para vocês, você tem a rastreabilidade sobre o custo real do seu paciente, sua clínica? Você sabe quanto que custa o seu paciente do momento que ele entra na sua clínica ao momento que ele vai embora? Se você fizer esse custo, você vai ver que você trabalha subsidiando sessões de fisioterapia para muitas operadoras. Tá? Então, olha uma coisa básica que nós deveríamos saber e que temos que saber, porque aí você senta numa mesa com uma operadora, pode passar, por favor, para negociar. Tá? Então, eu quero que vocês saibam que nós estamos aqui para mudar essa situação. Claro que isso não vai acontecer de imediato, tá? Eu quero falar para você que hoje, em São Paulo, né, como já foi dito aqui, nós somos o estado com o maior número de clínicas de profissionais, mas infelizmente estamos enquadrados aqui, ó, com a menor remuneração. Isso porque somos o estado que tem a maior renda. Por quê? Tem coisa errada aí? Com certeza. Eu queria chamar vocês para juntos tentarmos mudar essa história. Temos que acabar com isso aqui, ó. Temos que ser valorizados, tá? As operadoras estão se organizando, nós precisamos nos organizar. Temos o sistema commodity, né? Então elas estão monopolizando, estão invadindo aí, estão comprando tudo, e aí com isso, com certeza, elas vão vir para cima da gente com poder de barganha para abaixar mais do que a gente recebe, mas se abaixar mais do que a gente recebe, as portas serão fechadas. Né? Então, eu queria passar para vocês que nós conseguimos. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil.
É um trabalho a curto, médio e longo prazo, tá? Para que a gente chegue, assim, para que a gente saia do que a gente recebe hoje e chegue pelo menos a 80% do referencial. Eu brinco muito, que eu falo assim, se eu pelas operadoras de saúde, pelo número de pacientes que eu atendo, se eu começar a receber 80% do valor do referencial da TUS, eu vou comprar lá minha casa em Miami, não tenho dúvida, tá? E é isso que o Tiago falou aqui no começo. É uma profissão linda, nós fazemos a diferença, nós recuperamos o paciente, a gente vê no brilho dos olhos dele, eu coloco lá nas minhas redes sociais da clínica, quando o paciente chega lá com a sua muleta na primeira sessão e sai na última sessão correndo lá, fazendo um treino funcional. Só que nós precisamos nos movimentar. Não vamos perder esse momento, essa oportunidade. Vamos aproveitar essa abertura do CREFITO, chegar com a associação e vamos fazer a diferença. Porque eu não sei até quando conseguiremos nos manter com as portas abertas se a gente não mudar esse jogo. Tem que pegar um gancho, né? Não tem jeito. Fiscalização CREFITO 3 não vai fazer caça às bruxas, entendeu? Se a gente tem uma cultura que tem que ser mudada, a gente é instrumento de mudança, você precisa entender e saber usar isso. Mas se dentro de 25 tiver um patinho feio, um denegrindo a categoria, esse vai rodar, entendeu? O que a gente quer é que o todo entenda que tem todo um movimento aqui, e é um movimento de responsabilidade, de mudança de cultura. Acabou a história de vai lá, briga com o operador e vamos fazer um churrasco aqui. Não tem mais isso. O Conselho Regional de São Paulo está se colocando ao lado de vocês. Trouxe um cara aqui sensacional que, assim, leva um caminhão nas costas e a gente precisa incorporar. Está no nosso código de ética, tá? Recomendado que a gente se associe e hoje vocês tiveram aí N motivos para entender o porquê. Tá bom? Obrigado. Legal. Obrigado. E para finalizar, tá? Aqui tá o nosso site da ABEF. Entra lá, conheça o site, entre em contato com a gente, estamos à disposição. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de números de empresários. Nós precisamos de força, de peso. Se a gente não tiver peso, e é essa hora, a gente não pode passar o momento.